Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos de volta com o vídeo de número 146, Nosso Lar Chico Xavier. Esse tema é o tema ainda Novas Perspectivas. Então, aqui, depois que André leva ao conhecimento do ministro Genésio quais os teus desejos, quais os teus sonhos de trabalho, de recomeço. Então o velhinho fitou-me surpreendido e perguntou: é mesmo você o ex-médico? Então, vejamos, Genésio se surpreendeu com a mudança, a transformação de André. Porque Genésio o acompanhou distante através do ministro Clarencio, através de sua mãe, através de Dona Laura. Então, Genésio, ficou surpreso com a transformação, com a mudança, com o desejo de recomeçar. Genésio não esperava que André demonstrasse tamanha desenvoltura. O velhinho fitou-me surpreendido e perguntou: é você mesmo o ex-médico? Sim, murmurei, acanhado. Genésio calou por momentos, como buscando resolução para o caso, dizendo então: louvo seus propósitos e peço igualmente ao Senhor o conserve nessa posição digna. Olha só, usando esse termo com todo respeito, mas Genésio se curvava àquela transformação, aquele propósito íntimo, né? E como que preocupado em levantar meu ânimo e acender-me no espírito novas esperanças, acentuou: quando o discípulo está preparado, o Pai envia o instrutor. Quer dizer, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. O mesmo se dá relativamente ao trabalho. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. O meu amigo tem recebido enormes recursos, da providência. Está bem disposto à colaboração. Compreende a responsabilidade, aceita o dever. Tal atitude é sumamente favorável à concretização dos seus desejos. Não é? Tal atitude é sumamente favorável à concretização dos seus desejos. Nos círculos carnais, costumamos felicitar um homem quando ele atinge prosperidade financeira ou excelente
figuração externa. Entretanto, aqui a situação é diferente. Estima-se a compreensão, o esforço próprio, a humildade sincera. Então vejamos a diferença entre a espiritualidade e a terra. Identificando-me a ansiedade, concluiu: é possível obter ocupações justas? É possível obter ocupações justas. Por enquanto, porém, é preferível que visite, observe, examine. Genésio, naquele instante, lhe confiava a oportunidade de visitar aquele ministério, né? Aquele departamento. Então ele disse: é possível obter ocupações justas mediante as tuas atitudes, desculpe, mediante os teus propósitos, a tua reforma, a tua mudança. É possível obter ocupações justas. Por enquanto, porém, é preferível que visite, observe, examine. Quer dizer, nada de curiosidade. Nada de curiosidade. Nada de interrogações desnecessárias. E logo ligando-se ao gabinete próximo, falou em voz alta: solicito a presença de Tobias, antes que se dirija às câmaras de retificação. Então, Genésio, ministro Genésio, acionou um aparelho, como se fosse um megafone aqui na Terra, né? Um interfone, alguma coisa assim, um microfone, enfim. Solicito a presença de Tobias, antes que se dirija às câmaras de retificação. Tobias. Genésio entregaria a Tobias André. A partir daquele momento em diante, Tobias seria o mentor, vamos dizer assim, o guia espiritual naquele departamento, né, da retificação, nas câmaras de retificação. Ele que se responsabilizaria pelos atos, pelo trabalho de André. Não se passaram muitos minutos e assomou à porta um senhor de maneiras desembaraçadas. Tobias, explicou Genésio, atencioso, aqui tem um amigo que vem do Ministério do Auxílio, em tarefa de observação. Creio de muito proveito para ele o contato com as atividades das câmaras retificadoras. Olha só, câmaras retificadoras. Essa câmara retificadora, um dos departamentos mais difíceis de toda a colônia Nosso Lar.
Lá na frente nós vamos ficar sabendo melhor. Estendi-lhe a mão enquanto o desconhecido correspondia, afirmando gentil: às suas ordens. Conduza-o, prosseguiu o ministro, evidenciando grande bondade. André precisa integrar-se no conhecimento mais íntimo de nossas tarefas. Olha que maravilha, não é? Conduza-o, prosseguiu o ministro, evidenciando grande bondade. André precisa integrar-se no conhecimento mais íntimo de nossas tarefas. Faculte-lhe toda a oportunidade que possamos dispor. Prontificou-se Tobias, revelando a maior boa vontade. Estou de caminho, acrescentou ele bem-humorado. Se deseja acompanhar-me, perfeitamente, respondi satisfeito. O ministro Genésio abraçou-me comovido, com palavras de animação. Segui Tobias resolutamente. Atravessamos largos quarteirões, onde numerosos edifícios me pareceram colmeias de serviço intenso. Percebendo-me a silenciosa indagação, o novo amigo esclareceu. Temos aqui as grandes fábricas de nosso lar. A preparação de sucos, de tecidos e artefatos em geral dá trabalho a mais de 100.000 criaturas. Olha só, dá trabalho a mais de 100.000 criaturas. Mais de 100.000 seres ali empregados naqueles departamentos trabalhando. Agora imagine só a organização, a disciplina. Pois quando se fala em empregar nestes departamentos, a pessoa pensa assim, mas existe trabalho na parte espiritual? Será que não chega, não basta o que nós trabalhamos aqui na Terra? Existem fábricas de tecido, fábricas de sucos, né? Fábricas de tudo quanto é tipo de alimento. Empregam-se mais de 100.000 pessoas no trabalho ali. Mas eu achava que só aqui na Terra é que existia trabalho. Mas é interessante, né? Essa letargia que trazemos de existências passadas, o comodismo, nos levam e nos faz pensar que aqui nós trabalhamos muito. Mas é preciso entender que aqui nós nos encontramos no recreio, em recreio. Aqui pouco trabalhamos. O nosso objetivo, o objetivo do espírito no corpo físico é crescer
é evoluir. O objetivo do espírito, do corpo físico, é crescer e evoluir. E não se apegar aos vícios, às fantasias e às ilusões de existências passadas. Nós não estamos aqui no corpo físico para dar sequência na promiscuidade, na prostituição, na roubalheira. Nós não estamos aqui na Terra para ficar procurando homem e ficar procurando mulher, procurando marido, procurando esposa, procurando namorado, procurando namorada. Isso são fatores natural que já se encontra na programação desde antes de nós reencarnarmos. Reencontrar é um processo natural que o indivíduo não precisa procurar. Procura só quando não existe o que se procurar. Porque quando você já traz, você não precisa procurar. Deu para entender? Quando você já traz, você não precisa procurar. Dia mais, dia menos, no momento certo, na hora certa, as coisas acontecem. Sem você ter que correr atrás. Agora, quando a gente não traz, aí aqui batemos cabeça numa parede, num poste, afundamos num pântano, saímos do pântano, caímos num precipício. Essa insanidade mental, essa loucura, essa correria, é esse processo insaciável, é essa busca, né, de preencher um buraco psicológico, emocional. Então, é uma perda de tempo. O espírito está aqui na Terra num recreio para evoluir, para crescer e para evoluir. E não para ficar correndo atrás do supérfluo. Por que supérfluo? Porque o que de necessário à sua evolução, ele já traz com ele. Ele só precisa colocar em prática. Então, temos aqui as grandes fábricas de nosso lar. A preparação de sucos, de tecidos e artefatos em geral. Dá trabalho a mais de 100 mil criaturas que se regeneram e se iluminam ao mesmo tempo. Daí a momentos penetramos num edifício de aspecto nobre. Servidores numerosos iam e vinham. Depois de extensos corredores, deparou-se-nos vastíssima escadaria, comunicando com os pavimentos inferiores. Desçamos, quer dizer, vamos descer, disse Tobias em tom grave. Desçamos. E notando minha estranheza, explicou solícito, né? Que isso, solicito. E notando minhas estranhezas, explicou solícito, né? As câmaras de retificação estão localizadas
nas vizinhanças do umbral. Olha aqui para você ver uma coisa, ó. Olha aqui o que Tobias está dizendo a André. As câmaras de retificação estão localizadas nas vizinhanças do umbral. Os necessitados que aí se reúnem não toleram as luzes, nem a atmosfera de cima nos primeiros tempos de moradia em nosso lar. Você consegue entender nesse instante? Então, as câmaras retificadoras é um departamento praticamente mergulhado em meio ao umbral. Pensemos numa residência enorme. Residência essa que tem um piso, que acima desse piso existe outros departamentos, mas abaixo desse piso existe um departamento que chama porão. Os porões da residência. Sim, o porão é onde fica o lixo, é onde fica a ferramenta, não é? Rato, barata, muitas coisas ficam ali embaixo daquele porão, no escuro. Morcego. Então, é como se fosse o subsolo, o porão, essa câmara retificadora, esse departamento ali em nosso lar, câmara retificadora, é como se fosse o porão daquele departamento. Abaixo, né, daquele ministério, abaixo daquele departamento, no subsolo. Em meio à zona umbralina. Olha aqui, ó. As câmaras de retificação estão localizadas nas vizinhanças do umbral. Os necessitados que aí se reúnem não toleram as luzes. E é verdade. Os seres ali, eles não toleram luz, claridade, nem atmosfera de cima nos primeiros tempos de moradia em nosso lar. Veja bem, pense da seguinte forma, para você entender. Eu podia explicar de outra forma, vou tentar explicar para você uma coisa. Deita, né? Você, ao se preparar para deitar, você apaga as luzes todas, inclusive a luz do teu quarto. Fica naquele breu. Tá bom. E você dorme. Só que 3 horas da madrugada você levanta para ir ao toalete, ao banheiro. E você acende a luz. Não dá um mal-estar na visão da gente, aquela claridade de uma vez? É a mesma coisa. Por exemplo, os morcegos, eles são ativos à noite. Durante o dia, eles dormem. E muitos insetos, muitos animais, durante o dia dormem. E são ativos à noite. Rato, cobra, morcego. Olha, um número inimaginável de animais, de répteis, dorme durante o dia e são ativos à noite, porque eles não toleram a claridade do sol, do dia. Assim são esses espíritos
que durante 5, 10, 15, 20, 30 anos naquelas regiões umbralinas, naquela escuridão, naquele breu, naquelas furnas escuras, aquela escuridão ali, aquele breu, afeta a visão daqueles espíritos em sofrimento. Eles não toleram de imediato a claridade, a luz externa. Então, por isso que essa câmara retificadora, ela encontra-se no subsolo. Usando esse termo, embaixo daquele departamento, no porão, como se fosse aquele porão. Olha que interessante. Então, os seres são recolhidos, retirados das regiões umbralinas e levados ali para aquelas câmaras escura, ambiente compatível, quase que semelhante às regiões umbralinas, onde ali eles recebem tratamento, pois existe muitos hospitais nas regiões umbralinas que são idênticos ao umbral. Então pensa assim, nesses hospitais, dentro do umbral, existe lama, existe aquele odor de enxofre, odor de vários outros tipos de gases, não há energia elétrica, essa claridade 100% que nós desfrutamos aqui. É um hospital na penumbra. A claridade, a luz de vela, a luz de lamparina, de lampião, justamente para tratar aquele espírito que ali se encontra dormindo, ou aquele que já acordou, mais sensível à claridade. Praticamente 90% dos hospitais nas regiões umbralinas são desse jeito, porque o espírito está ali num estado de perturbação tão grande, com perturbação contra ele mesmo, aquele estado de perturbação emocional, psicológica, aquele conflito íntimo, que ele está cego ainda, cego espiritualmente, cego da realidade. Então o ambiente tem que ser compatível às condições evolutivas dele. Então a espiritualidade age com bom senso. Eles não pegam o indivíduo ali daqueles pântanos nas regiões umbralinas, já parte com eles para os hospitais externos das regiões umbralinas. Não é assim, né? Então, o próximo vídeo, o trabalho, enfim, capítulo 27, daqui em diante, André começa trabalho, né? E começa a trabalhar nesse departamento, nessa câmara retificadora.